Porque quando a gente transforma a fé em moeda de troca, a gente ainda transforma Deus em gerente de metas. Oi, oi, meu nome é Lívia e se você também quer passar na federal, mas a sua rotina está longe de ser perfeita e você só está tentando não surtar, fica. Esse é o Caos e Capítulos. Eu sempre achei que passar em medicina dependia exclusivamente do meu esforço. Na minha cabeça existia uma fórmula muito clara. Quem estuda mais, passa. Quem abre mão de mais coisas, passa. Quem sofre mais, passa. E eu entrei nesse processo acreditando que se eu fizesse tudo certo, absolutamente tudo, o resultado viria como consequência inevitável. E no começo até parecia simples. Era só estudar, só seguir o cronograma, só fazer as questões até cansar. Mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que o vestibular não testa só seu conhecimento. Ele testa sua identidade, testa sua fé, testa o que você acredita sobre si mesmo, quando o resultado simplesmente não vem. Eu comecei a perceber que eu estava colocando um peso muito grande nas minhas costas. Um peso que não era só acadêmico, era espiritual. Porque no fundo, eu comecei a acreditar que Deus estava observando o meu desempenho como um avaliador de banca. Como se ele estivesse esperando eu bater a meta para finalmente me entregar a promessa. Isso é muito perigoso, porque eu orava assim: Deus, eu tô fazendo a minha parte, eu tô me esforçando, eu tô estudando pra caramba, abrindo mão de um monte de coisa, agora eu faço a parte. E hoje eu percebo o quanto isso é imaturo da minha parte. Não só porque Deus não se importa com os meus sonhos, ele se importa, mas porque eu estava tratando a aprovação como um direito adquirido pelo esforço, e não como um propósito que também depende de um plano maior do que o meu. Teve uma fase em que eu estava completamente exausta. Eu acordava já cansada, eu estudava com culpa quando descansava, eu descansava com culpa de quando eu estudava pouco, e eu nunca sentia que era o suficiente. E no meio disso tudo, minha fé começou a oscilar. Não porque eu deixei de acreditar em Deus, mas porque eu comecei a duvidar do cuidado dele comigo. Eu pensava, se ele me chamou para isso, então por que é tão difícil? Por que parece que está desmoronando tanto? E por que tem gente que estuda menos e vai melhor do que eu? A comparação é muito cruel e ela entra devagar quando você vê alguém sendo aprovado. Quando você vê alguém comemorando e o medo disso acontecer, quando você percebe que uma pessoa avançou, mas que você continua no mesmo lugar, a sua mente começa a construir narrativas muito perigosas. Talvez eu não seja boa o suficiente. Talvez esse sonho nem seja para mim. Talvez eu tenha entendido tudo errado. E é aí que a fé deixa de ser um discurso e vira sobrevivência. Porque confiar em Deus quando tudo tá dando certo é fácil. Difícil é confiar quando você tá acumulando um monte de frustrações. Quando você tá colecionando quases. Quando você tá cansado de recomeçar. E eu precisei aprender que fé não é sentir segurança o tempo todo. Fé é decidir confiar mesmo quando o sentimento não acompanha. É continuar fazendo o que precisa ser feito mesmo quando você não tem garantia nenhuma do resultado. E aqui entra uma coisa importante. A fé não anula a responsabilidade. Deus não vai estudar por você. Ele não vai fazer a prova no seu lugar e não vai substituir sua disciplina. Mas ele sustenta a sua constância. Ele sustenta a sua mente quando você quer desistir. Ele sustenta seu emocional quando você sente que está falhando. E eu comecei a mudar a forma como eu estudava. Antes eu estudava pressionada. Agora eu tento estudar consciente. Antes cada erro era um ataque à minha identidade. Agora eu tento enxergar como parte do processo. Antes um simulado ruim arruinava a minha semana inteira. Hoje ainda dói muito, mas não define quem eu sou. E isso só mudou quando eu entendi que a minha identidade não está na aprovação. Porque se eu sou a futura médica apenas quando eu passo, então quem eu sou enquanto eu não passo? Um fracasso?
um projeto inacabado? Não. Eu continuo sendo filha de Deus no processo. Eu continuo sendo amada no processo. E eu continuo sendo chamada no processo. Existe uma diferença enorme entre ter um sonho e fazer do sonho o seu Deus. Quando a aprovação vira o centro da sua identidade, qualquer atraso vira uma crise existencial. Você começa a negociar seus valores. Você começa a se cobrar de uma forma desumana. Você começa a viver só para um resultado. E Deus não quer que a gente viva refém de um resultado. Pode ser que não dê certo no tempo que você quer. Pode ser que você precise de mais um ano. Pode ser que você mude de rota. Pode até ser que o caminho seja diferente do que você planejou aos 14 anos e, no meu caso, aos 2, quando decidiu que queria medicina. Isso não significa fracasso. Significa processo. Mas talvez não seja o caso. E tem uma coisa que eu tenho pensado muito. E se Deus estiver mais interessado em formar o tipo de médica que eu vou ser do que me colocar logo dentro da universidade? Porque o caráter, ele não se forma só com aprovação. Ele se forma com espera, com frustração, com recomeço. A espera revela o que a conquista esconde. Quando tudo dá certo, a gente celebra. Mas quando desmorona, a gente amadurece. E a gente aprende humildemente. A gente aprende sobre empatia, aprende a não julgar o processo alheio, aprende a depender. E depender não é fraqueza, é consciência de limite. Então eu não controlo o número de vagas, não controlo a dificuldade da prova, não controlo a nota de corte, nem controlo o humor do corretor da redação. Eu não controlo se eu vou acordar bem no dia da prova ou se praticamente nada do que acontece depois que eu entrego aquela folha. Então, por que eu ajo como se tudo dependesse exclusivamente de mim? Fazer a minha parte é estudar, é confiar confiar no que eu não controlo é fé. Tem dias que eu falho nisso. Tem dias que eu acordo ansiosa, tem dias em que eu duvido, tem dias em que eu questiono. E sabe o que eu aprendi? Deus não se ofende com as minhas perguntas. Ele não se assusta com a minha dúvida. Ele não me abandona quando a minha fé está pequena. Às vezes, a minha fé é gigante. Às vezes, ela é só um sussurro de eu ainda confio. Isso já é o suficiente para continuar. Se você está cansado, eu sei. Se está com medo de decepcionar a sua família, uma versão mais antiga sua, eu sei. Se você sente que está todo mundo avançando, que você está parado, eu também sei. Mas você não está parado. Você está sendo construído. Processo não é atraso, processo é preparação. Talvez você ainda não veja. Talvez só veja cansaço, mas Deus vê formação. Ele vê resistência emocional sendo criada. Ele vê disciplina sendo fortalecida. Vê maturidade sendo desenvolvida. E mesmo que você não passe esse ano, isso não apaga seu valor. Mesmo que você não passou ainda, isso não apaga sua vocação e não apaga quem você é. Se der tudo certo, glória a Deus. Se der tudo errado, ele continua sendo Deus. E essa frase não é conformismo, é liberdade. Porque quando você entende que Deus continua sendo Deus, independentemente do resultado, você para de viver em pânico. Você começa a viver com propósito. E você estuda com dedicação, mas dorme com paz. Você tenta com coragem, mas descansa com confiança. A aprovação é só um destino. A fé é o caminho. E eu prefiro chegar inteira do que chegar destruída. Então, faça a parte, estuda, se organiza, se dedica, mas não carrega o mundo nas costas como se você fosse responsável por tudo. Confia no processo. Confia que existe um propósito maior do que a sua pressa. E se você cair, se levanta. Se chorar, respira. Se duvidar, lembra. A gente continua. E se você também está nesse processo, se você também quer fortalecer a sua fé e não desistir, porque você sabe que é o seu propósito plantado no seu coração por Deus,
fica no Caos e Capítulo, se inscreve aqui no canal e acompanha essa minha jornada porque nós vamos juntos até a nossa aprovação. Um beijo!